Hoje o assunto é sério, polêmico, incômodo, mas extremamente necessário. Estamos falando da pensão socioafetiva e por que, principalmente no caso de ex-padrastos, essa aberração jurídica precisa acabar. Você, homem, que um dia namorou ou foi casado com uma mulher que tinha filhos de outro relacionamento, já pensou na possibilidade de ser processado anos depois, obrigado por um juiz a pagar pensão para um filho que não é seu, nunca foi registrado por você, não tem nenhum laço biológico com você, apenas porque você foi presente, amoroso e responsável enquanto a relação existiu? Pois é exatamente isso que está acontecendo no Brasil e está destruindo vidas. A chamada pensão socioafetiva foi criada com uma boa intenção: garantir que quem de fato exerceu a função de pai ou mãe possa ter deveres semelhantes aos de um genitor biológico. Mas a justiça brasileira pegou essa ideia, distorceu, ampliou e agora usa como base o afeto, a convivência, o carinho, para impor obrigações financeiras a ex-companheiros. Na prática, ex-padrastos estão sendo condenados a pagar pensão como se fossem pais, mesmo sem registro, mesmo sem adoção, mesmo contra sua vontade, só porque assumiram o papel de pai. Mas será que isso é justo? Vamos ser diretos. Quem deve pagar pensão é o pai biológico. Ponto. Se uma criança veio ao mundo, o responsável principal é o homem que a gerou. Se ele é ausente, negligente ou omisso, que a justiça o obrigue a cumprir seu papel. Que o Estado use todos os meios legais para exigir responsabilidade de quem fez o filho. Mas o que vemos hoje é o Estado deixando o pai biológico em paz e punindo o ex-companheiro da mãe. Isso é inversão de valores. Isso é covardia legalizada. E os impactos vão muito além de uma decisão judicial. Vamos falar da realidade. Essa jurisprudência está criando um ambiente hostil para qualquer homem que queira se relacionar com uma mãe solo. Você, homem, solteiro, sem filhos, conhece uma mulher incrível que tem um filho de outro relacionamento. Vocês namoram, convivem, você trata o filho com carinho, cuida, se aproxima. Tudo vai bem, até que o relacionamento termina. Anos depois, você é surpreendido. Uma intimação, um pedido de pensão alimentícia, um juiz alegando que você criou vínculo afetivo e agora deve sustentar uma criança que não é sua, nunca foi registrado por você, não tem nenhum laço biológico com você, apenas porque você foi presente, amoroso e responsável enquanto a relação existiu. Pois é exatamente isso que está acontecendo no Brasil e está destruindo vidas. A chamada pensão socioafetiva foi criada com uma boa intenção: garantir que quem de fato exerceu a função de pai ou mãe possa ter deveres semelhantes aos de um genitor biológico. Mas a justiça brasileira pegou essa ideia, distorceu, ampliou e agora usa como base o afeto, a convivência, o carinho, para impor obrigações financeiras a ex-companheiros. Na prática, ex-padrastos estão sendo condenados a pagar pensão como se fossem pais, mesmo sem registro, mesmo sem adoção, mesmo contra a sua vontade, só porque assumiram o papel de pai. Mas será que isso é justo? Vamos ser diretos. Quem deve pagar pensão é o pai biológico. Ponto. Se uma criança veio ao mundo, o responsável principal é o homem que a gerou. Se ele é ausente, negligente ou omisso, que a justiça o obrigue a cumprir seu papel. Que o Estado use todos os meios legais para exigir responsabilidade de quem fez o filho. Mas o que vemos hoje é o Estado deixando o pai biológico em paz e punindo o ex-companheiro da mãe. Isso é inversão de valores. Isso é covardia legalizada. E os impactos vão muito além de uma decisão judicial. Vamos falar da realidade? Essa jurisprudência está criando um ambiente hostil para qualquer homem que queira se relacionar com uma mãe solo. Você é homem, solteiro, sem filhos. Conhece uma mulher incrível que tem um filho de outro relacionamento. Vocês namoram, convivem, você trata o filho com carinho, cuida, se aproxima. Tudo vai bem até que o relacionamento termina. Anos depois, você é surpreendido. Uma intimação, um pedido de pensão alimentícia, um juiz alegando que você criou o vínculo afetivo e agora deve sustentar uma criança que não é sua. Sabe o que isso gera? Medo.
insegurança, distanciamento. Homens estão evitando se relacionar com mãe solo. Estão sendo orientados por advogados a não se envolverem emocionalmente com os filhos delas, a manterem distância, a não ajudarem financeiramente, a nunca fazerem um papel de pai, mesmo quando gostariam. E o motivo é simples: qualquer gesto de carinho hoje pode virar uma sentença judicial amanhã. Essa lei que supostamente visa proteger, na verdade, está destruindo lares antes mesmo deles se formarem. Está jogando contra as mães, contra os filhos, contra os afetos sinceros e contra a construção de novas famílias. Você punir alguém por ter amado, por ter cuidado, por ter assumido uma criança por escolha emocional e não por obrigação legal. Se a lei transforma um ato voluntário em uma obrigação, o voluntariado acaba. Se o afeto vira dívida, o afeto desaparece. E vamos ser ainda mais diretos. Essa jurisprudência está criando uma nova indústria de pensões. Casos maliciosos começam a surgir. Mães processando ex-namorados. Ações surgindo anos após o fim da relação. Crianças que mal conviveram com o ex-padrasto sendo usadas como argumento judicial. Vínculos socioafetivos sendo alegados em base em fotos, mensagens, lembranças. E enquanto isso, o pai biológico segue impune. Alguns estão desaparecidos, outros ignoram a justiça, outros sequer são cobrados. O foco foi desviado. Ao invés de fortalecer os mecanismos de cobrança dos verdadeiros pais, o sistema está criando pais por sentença. Sem laço de sangue, sem registro, sem escolha. Precisamos fazer uma pausa e refletir. Em que momento o afeto virou prova judicial? Em que momento o ex-namorado virou pai? Em que momento amar uma criança virou um risco financeiro de longo prazo? É isso mesmo que queremos como sociedade? Um homem presente e afetuoso tem mais chance de ser punido do que um pai ausente e irresponsável? Isso é justiça? Isso é coerente? Não. Isso é um erro jurídico grave, uma distorção perigosa. A pensão socioafetiva aplicada a ex-padrastos é uma aberração legal, é uma injustiça travestida de proteção. E mais, ela mina completamente as chances de mães solo reconstruírem suas vidas com parceiros saudáveis. A cada nova condenação por pensão socioafetiva, milhares de homens decidem nunca mais se envolver com mulheres com filhos. Não por maldade, mas por medo. E quem perde? Todo mundo. A criança, que deixa de ter um referencial afetivo, a mãe, que perde oportunidades reais de recomeço, o homem que perde a chance de formar um novo lar. Chega! Está na hora de rever esse instituto. Está na hora de separar o que é justiça do que é populismo judicial. Se o pai biológico não cumpre seu papel, o problema é dele com a lei. Mas o Estado não pode transferir essa obrigação a terceiros que apenas conviveram e demonstraram carinho. Queremos um país onde a responsabilidade paterna seja levada a sério, não um país onde o padrasto paga enquanto o pai biológico some. Por isso essa é a nossa posição clara. A pensão socioafetiva nos moldes atuais tem que acabar, principalmente quando aplicada a ex-padrastos. É injusta, abusiva, insegura e destrutiva. Ela impede que novas famílias se formem. Ela pune quem ama. Ela protege o ausente e castiga o presente. Se você concorda com essa mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Mostre para os seus amigos, para sua família, para os seus representantes políticos, porque enquanto isso continuar acontecendo, milhares de pessoas vão continuar sofrendo em silêncio. E o direito, que deveria proteger, seguirá sendo usado como arma contra a boa-fé, contra a liberdade, contra o amor sincero. Justiça não é sentimentalismo. Justiça é equilíbrio e razão. Fim à pensão socioafetiva para ex-padrastos. A conta deve ser do pai.